Nesse momento eu gostaria de falar com vocês, quero convidá-los a meditarmos numa literatura de sabedoria, que é exatamente o livro de Eclesiastes, e nós vamos meditar no capítulo 9. O texto que nós vamos meditar é de Eclesiastes 9, do 13 ao 18. Antes de ler, deixa eu lhe dar mais agora um pouco de contexto da carta, ou melhor, do livro, que é uma literatura de sabedoria. Esse livro é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 6:9 e a segunda parte do 6:10 até o 12:14. A parte que nós vamos ler faz parte de uma sessão onde o Coelet, que é o nome para ajuntador de pessoas, ou Eclesiastes, às vezes traduzido como o pregador, esse ajuntador de pessoas, ele faz referência ao que a pessoa não sabe que vai acontecer depois dela. Aí ela ilustra isso. A pessoa não conhece a sua hora, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer de mal, e ela não sabe o que vai acontecer de bom. É exatamente nesse contexto que vai aparecer aqui o texto que nós vamos ler, especificamente do capítulo 9. Quando a gente lê Eclesiastes, a palavra que a gente sempre lembra é a palavra vaidade, porque ela de fato está bem presente aí. O texto diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E é interessante que essa expressão, vaidade, aparece 37 vezes no livro. E a vaidade aqui não é a primeira momento, vaidade, você pensa logo em alguém vaidoso, que está se arrumando na frente do espelho. Não é isso, tem nada a ver. A palavra vaidade, ela pode ser traduzida como hálito, névoa, vapor. A ideia é de algo que é transitório. Ele está dizendo, as coisas são tão transitórias, é como uma bolha, que você olha aquela bolinha de sabão e fala, que linda, olha como ela tem multicores, e se acaba. Então ele está dizendo que muitas coisas nessa vida são assim, transitórias, como a névoa que se levanta de manhã cedo, daqui a pouco você olha de novo, já se dissipou. E o pregador, então, fala que muitas coisas nessa vida são vaidades. Algumas curiosidades de Eclesiastes são muito interessantes. Por favor, isso não é cabala, e nem estou incentivando vocês a buscar numerologia. Mas Salomão, de modo muito sábio, inspirado por Deus ao escrever esse livro, ele escreve esse livro com 222 versículos. O que é interessante é que, como eu disse, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte do livro tem 111 e a segunda parte, 111 versículos. O valor numérico da palavra vaidade é 37. É o mesmo número de vezes que aparece a palavra vaidade em todo o seu livro. E a palavra pregador, por sua vez, aparece 7 vezes, que é a palavra para ajuntador, e é exatamente o número da perfeição. O início e o fim estrutural do livro possuem a mesma expressão. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Como é que a gente lê Eclesiastes? Porque se você lê de qualquer jeito, tem hora que você vai falar, parece que ele estava desanimado da vida. Porque ele fala, não vale mais a pena nada. Muitos é enfado, bom é tu ficar com tua mulher e tal. O animal e o ser humano é tudo igual, morre e acabou. Parece que ele está desanimado. Quais são os temas que estão ali? O livro tem alguns temas unificadores muito interessantes. Um deles é temer a Deus, bem presente em vários capítulos. Outro tema no livro é receber todas as coisas boas da vida como um presente de Deus. Deus, de modo generoso, nos concede. Por isso que ele diz, goza a vida que Deus te deu com a tua mulher, né? Ou seja, todos os dias da sua vida. Ou seja, aproveite a bênção que ele lhe deu. Refletir no fato de que Deus julga justos e perversos. Esse é um outro tema presente. Também o livro trata de que nós devemos lembrar que no presente, Deus examina a qualidade do estilo de vida de cada ser humano. Mas tem um tema maior, tema central, que inclusive conclui-se com ele no capítulo 12, que é o tema de temer a Deus. Alguns estudiosos dizem que o tema principal é temer a Deus para transformar uma vida vã, vazia,
em uma vida significativa que desfruta das dádivas de Deus. Já um outro autor, Edward Young, diz que o grande tema do livro é que a vida sem Deus não pode ter sentido, pois somente Deus pode dar vida e sentido para os homens. Um outro autor diz: o tema do livro, longe de ser um problema, é um sumário virtual da cosmovisão bíblica, ou seja, a vida vivida por padrões puramente humanos e terrenos é fútil, mas a vida centrada em Deus é o seu antídoto. Michael Fox, falando sobre o tema do livro, diz assim: minha tese básica é que o foco central do livro do Kohelet, o pregador, é sentido. O tema principal não é transitoriedade, nem trabalho, nem valores, nem mortalidade. Esses temas estão lá, mas todos eles são meios de abordar o tema mais fundamental, a saber, o sentido da vida. E é mais ou menos assim, você vai ver algumas expressões que aparecem em Eclesiastes, tais como debaixo do sol, aqui debaixo do sol. O ponto principal para a gente interpretar esse livro de sabedoria é perceber que debaixo do sol você tem as situações que você não consegue resolver. Por isso que tem muita névoa, neblina. E para você ter respostas aqui debaixo do sol, você tem que olhar para aquele que está acima do sol. É Deus quem traz as instruções para a gente aqui embaixo. E usando uma figura da aeronáutica comum entre os pilotos, quando ele vai pousar em algum lugar, se tiver muita neblina e ele não tiver como visualizar, o aeroporto pode ficar fechado. Mas numa situação de emergência, ele vai ter que pousar, mas ele não está vendo a pista. Como é que ele vai pousar? Ele vai fazer um pouso por instrumentos. Ou seja, ele não está vendo nada. Ele não sabe onde é que está o chão ali, em qualquer momento, quando se abrir já está em cima dele. Mas ele vai pousar por instrumentos, ou seja, ele vai vendo ali os instrumentos, lendo ali a altitude diminuindo, até que ele vai conseguir pousar. Pode ser que ainda sofra algum choque, porque ele precisa do elemento visual. Mas eu pego essa figura para dizer, às vezes aqui nessa vida a gente não sabe onde é que está o fim, porque tem muita neblina, tem muita coisa cobrindo a gente, tirando o sentido da vida, qual é o propósito de eu viver, e as pessoas estão com perguntas e mais perguntas. Quando você não conseguir enxergar nada e não saber o que fazer debaixo do sol, feche seus olhos e lembre daquele que está acima do sol e ouça as instruções, leia os instrumentos, a sua palavra, e guie-se por ela. Em um resumo rápido, Eclesiastes mostra a futilidade da vida sem Deus e como a vida tem sentido em Deus. Mas nesse mundo nem sempre a gente percebe isso. Então, com esses temas predominantes em nossa mente, ou esses temas unificadores, vamos agora olhar para o capítulo 9, os versos 13 a 18, que é uma espécie de parábola contada para exaltar a sabedoria de um líder. A Bíblia diz assim: também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém. Vamos pensar então algumas coisas sobre esse exemplo que a Bíblia nos traz nessa parábola de um líder sábio. E vamos ver os benefícios. A parábola contada, ele fala de um exemplo que ele viu debaixo do sol, ou seja, das coisas que ele está contemplando aqui nesse mundo. E para ele foi um grande exemplo. Isso porque ele já tinha dito que muitas coisas parecem que são fruto
do acaso, mas aqui ele fala da importância da sabedoria. E a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus, que é um dos temas predominantes de Eclesiastes. Inclusive, quando ele encerra, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, temer a Deus. Então esse sábio, aqui o texto vai falar agora de um homem sábio que apareceu. Olha só o grande exemplo dele, verso 14. Houve uma pequena cidade, que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. O verso 14, então, estabelece o cenário. Uma cidade pequena, com poucos homens. Como é que ela vai se defender se tem poucos homens? Porque na hora da guerra, no mano a mano, então vai precisar de mais homens. Então, uma cidade pequena, poucos homens, e de repente vem um homem poderoso, quem sabe com muito mais exércitos. A figura que é utilizada assim, ele sitiou-a, esse grande rei, ou seja, era um homem de grande influência. Não é dito sobre ele que ele era sábio, mas diz que ele era muito forte. Tinha uma força, um ímpeto, quem sabe muitos exércitos, muitos homens, e logo sitiou a cidade, vencendo como as formigas por maioria numérica. E quando ele cerca a cidade, diz o texto também que ele levantou contra a cidade grandes baluartes. A palavra grandes baluartes pode ser uma referência também à tecnologia e engenhosidades que ele tinha. Então, quando você vai sitiar uma cidade, você precisa ter algumas coisas, quem sabe catapultas para jogar pedras sobre as montanhas, escadas para subir sobre os muros, homens destros para avançar, arqueiros para atirar de longe, escudo suficiente, uma intendência atrás para dar todo o suporte. Ou seja, eles tinham toda a tecnologia de ponta. Se fosse hoje em dia, aquele pessoal que tinha aquele óculos noturno, né, como é que é o nome daquele negócio? É aquele negócio noturno lá, que vê tudo por imagem de calor e tal, com bússola, com bomba, com arma de precisão, enfim, eles têm toda a tecnologia. E aí chega lá, mas era só um grande rei. Ou seja, fala da sua fama, da sua capacidade, talvez, de tudo aquilo que ele fez. O que fazer numa situação dessa? A gente já sabe, o desfecho normal disso é o quê? Cidadezinha pequena, poucos homens, de um exército grande e cerca, com muita tecnologia. O que vai acontecer? Vão devorar eles rapidamente. Esse é o normal, é o natural, é o comum, é o ordinário. Mas aconteceu na parábola algo extraordinário a partir do verso 15. E a ênfase é: encontrou-se nela um homem. Ah, irmãos, como é bom quando a gente encontra um homem. Espera aí, pastor, que conversa feia é essa aí? Você está gostando de encontrar homem? Como é bom quando você descobre uma pessoa simples, porém sábia. Como é bom quando a gente tem isso. Deixa eu ilustrar agora para nós aqui, antes da gente avançar. Quando é bom quando a gente tem na UPH um homem. Um homem que está na frente. Como é bom quando a gente olha para a mocidade assim da igreja e tem um homem ou uma guria ali. Como é bom quando a gente olha para um grupo de adolescentes e levanta um piazinho ali, ou uma guria, com sabedoria. Gente simples, comum, mas com sabedoria, que diz: eu vou me levantar aqui para fazer as coisas. Porque qual é a tendência natural? A tendência natural é as pessoas se esquivarem, dizer: não, eu não. Não, vai você. Vai, não, eu não quero isso aí não. Deixa isso aí. Ou às vezes tem alguns que querem, mas não tem condição nenhuma para fazer. Mas quando é bom quando a gente consegue vivenciar o início do verso 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Como é bom quando a gente encontra isso. Queira Deus, nos nossos processos de eleição, nos conceder um homem sábio,
ainda que simples, para que possa fazer coisas extraordinárias pelas mãos de Deus. Então o ordinário era aquele rei vir e devorar com tudo, mas aí vem o contraponto. Havia, porém, ali naquela cidade, um homem sábio, simples, sábio, e ele livrou a cidade pela sua sabedoria. A sabedoria, irmãos, ela é maior e tem melhor atuação do que as próprias armas. Alguém sábio, prudente, pode fazer coisas que evitam a guerra, a destruição, a ruína. Existem pessoas que têm muito ímpeto. Vamos rachar logo esse negócio aqui, acabar com tudo de vez. Que seja. Um homem sábio olha assim, ele pondera todos, ele não quer perder nada. Ele não quer perder ninguém. Ele quer realmente trazer avanço. Ele quer glorificar a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então ele vai procurar agir de alguma forma, ao invés de dizer, não, nós vamos lutar como os espartanos e vamos morrer aqui nessa batalha. Vamos lá, homens, nós somos poucos, mas vamos morrer com dignidade. Ou então vamos logo se matar todo mundo aqui, que ninguém mexe com a gente. Como já aconteceu na história de grupos que fizeram isso. Já que vão invadir aqui e destruir a gente, vamos começar a se matar. Não é bem isso que nós vemos aqui. Um homem sábio. Antes de avançar com o texto, eu preciso fazer uma aplicação cristocêntrica fundamental para nós. Há um homem chamado Jesus Cristo, que foi aquele que veio até a nossa cidade sitiada, onde todas as hostes do mal queriam nos devorar. E foi ele quem nos livrou com o seu poder e com a sua sabedoria. Não veio com poder bélico, mas ele triunfou exatamente por ser o homem mais sábio da face da terra. E a sua sabedoria fez com que ele pudesse conciliar nele mesmo todas as coisas e receber nele mesmo a justiça de Deus e revelar o amor do Senhor para os seus eleitos. Cristo, o grande sábio, o homem mais sábio de todos. Então isso aqui aponta para ele. Houve uma cidade onde havia um homem. Quem é esse grande homem? Não vamos botar o nome de nenhum de nós nisso aqui não. Sou eu, pastor. Esse aí sou eu. Cabra bom aqui, ó. Não, o homem mesmo que resolve as coisas, tem sabedoria, que tem prudência, que faz com que o impossível possa acontecer, que sai do ordinário e vai para o extraordinário. Esse nome é Jesus. E ele fez isso plenamente. A boa nova para nós é que é ele quem habilita os seus filhos servos a se tornarem sábios e prudentes também. Então você, querido irmão, querida irmã, pode ser um desses aqui, que a gente vai encontrar aqui na igreja. Encontrar um homem sábio para ser um presbítero, um homem sábio para ser um diácono, uma mulher sábia, não para ser diaconisa, isso não vai caber aqui, mas para atuar na SAF, para trabalhar com as mulheres da igreja, um jovem sábio para liderar a mocidade, um adolescente sábio para poder fazer grandes trabalhos com os adolescentes, uma criança sábia e temente, que vai ser um referencial para as crianças da nossa igreja. Uma pessoa atuando vai fazer muita diferença. O texto diz que ele a livrou pela sua sabedoria. Nós não temos detalhes do que foi que ele fez. Se ele fez um acordo diplomático, se ele fez um estratagema e que convenceu o rei que estava lá do outro lado, se ele fez como alguns heróis do passado fizeram, botaram chamas de fogo separado para parecer que tinha bastante gente, ele achou que era muita gente e saiu correndo. Nós não sabemos qual foi a estratégia que ele usou, porque o sábio não tem uma estratégia só. O sábio ele muda a estratégia, mas ele não muda o conteúdo. A situação muda, ele vai aprender a fazer alguma coisa naquela situação. Isso é a sabedoria. A sabedoria não é assim, ó, tá, vamos fazer um curso para casais, ser sábio dentro de casa. Quando a minha mulher tiver de TPM, o que eu faço? Eu tenho 3 enciclopédias aqui para lhe ajudar. Não adianta você ler.
O que eu faço quando minha mulher estiver desanimada? O que eu faço quando eu ver que meus filhos estão com febre? Então, assim, tem coisas que você vai ter até alguma dica, alguma orientação escrita, mas vai ter situações que você vai dizer assim, como é que eu faço agora? E é por isso que na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos de homens sábios para os seus ofícios. Porque vai ter situação que é inédita. Nós não temos assim, o que fazer numa hora como essa? E ele vai pegar o arcabouço teológico dele, diante do temor de Deus que ele possui, e ele vai tomar decisões. Não tempestivas, carnais, ou conforme o fruto do pensamento da época, mas ele vai tomar decisões conforme a palavra de Deus indica. Ele vai ter sabedoria, sensibilidade, saber utilizar todo o conhecimento que possui, a inteligência que Deus lhe deu, mas tudo isso com o temor do Senhor. E isso vai fazer dele um homem sábio, que vai trazer salvação para as pessoas que estão com eles. É por isso que quando Deus quer botar uma igreja em ordem, Deus bota líderes nela, líderes sábios. Paulo diz, por isso te deixei em Creta, escrevendo a Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. E aí vem as declarações de como eles deveriam ser. Como é que você bota em ordem as coisas restantes da igreja? Não, primeiro você prepara um hall de membros, depois você prepara um grupo assim. Não, você pega e bota homens sábios, porque vão surgir as demandas e eles vão saber lidar. Esse é o ponto aqui dessa parábola. E foi isso que aconteceu. A cidade foi liberta por causa das estratégias sábias daquele homem pobre, porém sábio. Nem bem concluiu essa história, na metade do verso 15 já dá uma tônica triste disso aqui, que a gente vê essa constatação mesmo debaixo do sol. Contudo, sempre tem um contudo, né? Ninguém se lembrou mais daquele pobre. Foi ele quem livrou, foi ele quem fez, mas na hora de, vamos botar um novo rei da cidade, aí botaram outro que tinha mais mídias sociais ou controle de informação. E aquele que era o homem sábio e prudente, o que aconteceu com ele? Ele foi deixado de lado. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. A partir do verso 16 vem agora as conclusões do pregador. As conclusões de Salomão, aqui, divinamente inspiradas, para falar para nós a importância da sabedoria. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Parece que tem gente que só ouve mesmo na hora da emergência. Não são poucas as vezes que eu já, conversando com alguns outros colegas pastores, que às vezes são desprezados, aí até o momento que a pessoa sofre algo muito grave na vida, e ela precisa de alguém para ajudar. Nunca procurou, mas naquela hora da aflição, aí ela volta depois, preciso de sua ajuda. Estou para me separar, o que eu faço agora? Preciso de sua ajuda, o que aconteceu? Não, eu aprontei um negócio, agora não sei mais o que fazer. Quando ele não tem mais saída, aí volta depois atrás. Aí aparece um homem sábio, prudente, que mostra o caminho e resolve a solução. E aí o cara fala assim, valeu cara, obrigado. Esquece, nunca mais. Então, muitas vezes esses líderes sábios já precisam, inclusive, saber, eu imagino que eles já saibam, né, já está previsto pela ideia, de que vão ser desprezados. Porque assim também fizeram com o nosso próprio Senhor Jesus. Era ele desprezado e dele não fizemos caso. O homem mais sábio da terra, as autoridades que existiam na época não reconheciam ele. Pelo contrário, tomados de inveja, queriam lhe matar. Versículo 17, ainda nas conclusões do pregador, ele diz, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Ouvir um bom líder sábio é melhor do que os discursos mais acalorados que você puder ouvir. E meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como as pessoas são fáceis de iludir. A gente vê isso em todos os cenários, dentro da igreja e fora dela. Você vê isso em cenários políticos,
Você vê isso dentro das próprias famílias. Às vezes é um pai péssimo, mas ele é todo querido, que compra os filhos e elogia eles, mas destrói com a vida deles. Os filhos gostam. Não consegue perceber, porque ele engana, ele ludibria com seus presentes, com suas coisas, mas ele está enganando. Quantas vezes a gente vê isso no cenário político? A pessoa com discurso, você quer ganhar muita gente, você começa a falar bem do pobre, que você vai cuidar do pobre, né? Ainda que você não sabe nem onde eles moram, mas você diz assim que você ganha as pessoas. Você pega e fala assim, olha, até no mundo dos pregadores, né? Eu tenho uma pregação minha que eu tenho uma anotação lá de John Wesley, nunca mais usei isso também. Depois que eu comecei a ver essas chavões assim, não presta para nada, mas eu tenho uns guardados lá, falando sobre o cuidado dos outros. Aí John Wesley fala, as pessoas chegavam para ele e diziam, John Wesley, como é teu aparelho de jantar? Todo mundo contando suas vantagens, né? Eu tenho não sei quantas peças de prata, eu tenho não sei quantas peças de ouro, e você, John Wesley, eu tenho 2 peças de prata, e não pense em aumentar a minha riqueza enquanto vê meu irmão sem ter o pão para comer. Aí o cara fala um negócio desse. Não é o caso de John Wesley aqui, mas você pega um discurso como esse, uma colocação de palavras como essa, dá vontade de aplaudir. E aí o que acontece hoje em dia? Tem muita gente que usa do discurso bonito, das palavras bem colocadas, aí encanta todo mundo. É como um rei grosso, como esse aqui, que demonstra sua força para destruir, gritando com os outros, mas todo mundo, mas ele governa sobre quem? Olha que o texto diz, né? Os gritos de quem governa entre tolos. Ou seja, não tem ninguém para perceber que isso é só retórica, isso é só discurso, dialética. Tem como você fazer isso, tem como aprender a fazer isso. E é um mal você ensinar as pessoas a ter palavras e argumentos, aí daqui a pouco eles usam isso para o mal. Você deve ter assistido aquele filme O Livro de Eli, com Denzel Washington, o presbítero Fabiano Washington. Está aqui a versão nossa dele aqui, brasileiro. Aí você tem lá aquele momento em que o cara do mal, tudo que ele quer é a Bíblia. Aí você fala, por que ele quer uma Bíblia? Ele fala, porque eu quero as palavras que mexem com o coração das pessoas. Aí os outros olham assim sem acreditar. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que usam das palavras bem concatenadas para fins espúrios. E aqui onde está a importância da gente procurar ter sabedoria. Eu estou falando de ter um líder, que Deus nos dê a graça de um líder sábio, mas é importante também de um povo sábio. Seja a nossa igreja um celeiro de gente sábia. Não seja a nossa igreja como Corinto, que Paulo pergunta, não há entre vós um sábio para julgar aquele caso ali Vocês têm que levar o caso de vocês perante os juízes que não são cristãos para julgar a situação de vocês? Não há um sábio entre vós. Queira Deus que a nossa igreja seja um celeiro de gente sábia, de homens sábios, de mulheres sábias, de jovens sábios, de crianças, adolescentes sábios, que escolhem a melhor parte, que são regidos pelo temor a Deus. O texto então encerra, verso 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Na hora de comparar um com o outro, aí você vê aquele grande rei, com toda a sua tecnologia, com todo o seu aparato bélico. E aí você vê, ele podia ter devastado aquela cidade, mas tinha um homem sábio, simples, pobre, porém sábio. E ele, pela sua sabedoria, livrou a igreja, ou livrou a cidade. E agora ele compara, o que é melhor dos dois? E ele então vai dizer, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas aí vem a ressalva, o assunto é tão importante que ele então conclui com essa tônica que arrepia do dedão do pé até o fio do cabelo da cabeça. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Esse um só pecador pode ser uma referência ao rei, que tinha todo esse aparato, mas que não demonstrava sabedoria. A ideia de um só pecador destruindo muitas coisas boas
É exatamente porque esse pecador é tolo. O contraste entre sábio e tolo é muito comum nas literaturas de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios e outros mais. Só aqui para você ter ideia, olha como é que ele diz aqui em alguns momentos. Próximo aqui de onde nós estamos. No capítulo 4, versos 13 e 14, ele diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino desse. E aqui nos remete ao Salmo 119, quando Davi diz: sei mais do que os meus mestres, porque guardo os teus preceitos. Sou mais prudente do que os anciãos, porque obedeço a tua palavra. Ou seja, o que é mais importante? Levantando a bola agora dos jovens da igreja aqui. Você que é jovem, geralmente, naturalmente, o jovem tem ímpetos e ainda não está aprendendo a administrar todo o seu poder. Então ele, quando solta meio destruidor assim, né? E pesa demais para um lado, opa, volta, ele vai equilibrando isso. Mas quando ele encontra sabedoria, e ele encontra sabedoria na palavra de Deus, ele pode ser um jovem e extremamente prudente. E nós temos vários exemplos disso, inclusive na nossa igreja. Quase que eu digo, né? Posso ouvir o amém? Né? Tem uns amém dos jovens da igreja. Temos sim muitos jovens sábios que têm escolhido a melhor parte, que têm discernido entre o certo e o errado, mesmo a geração corrompida como a que a gente vê hoje. Mas isso tudo está no fato dessa sabedoria estar linkada a temer a Deus. Eu digo isso porque quando a gente fala assim, é ditado popular, né? Havia um sábio em determinado lugar, e aí sempre é provérbios assim do cotidiano, que ele vai dizendo, né? Para nós o sábio não é aquele que tem frases de efeito ou coisa do tipo. O sábio é aquele que teme a Deus. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Essa é a diferença. Às vezes, vamos fazer uma diferencinha aqui, ó. Inteligente, sábio e conhecedor. Às vezes o cara conhecedor, ele é uma fonte de informação com HD superdotado, que está tudo lá dentro. O inteligente, ele tem uma facilidade para juntar as coisas e guardar coisas e aprender. Mas nada disso aqui ainda tem a ver com sabedoria. Nós encontramos na história do nosso país homens extremamente inteligentes, mas que não eram sábios. A sabedoria é o temor do Senhor, é o que eu faço com a informação que eu tenho. Como eu posso, de forma inteligente, usar tudo isso para que Deus seja glorificado. Esse é o ponto da sabedoria. Usar todos os elementos. Você pode até não ser o homem mais conhecedor, mais inteligente que existe, mas se você pauta a sua vida pela palavra e teme a Deus, você vai ter conselhos sábios. E vai ser mais sábio do que muitos inteligentes e conhecedores de nossa época. Porque sem o temor do Senhor, pessoas muito inteligentes e altamente conhecedoras só se tornarão, usando as palavras de Calvino aqui, pecadores mais sofisticados, que vão fazer vão usar a sua inteligência e seu conhecimento para o mal. Agora, o pouco que você sabe, e usando isso com temor de Deus, Deus poderá fazer de você um precioso instrumento nas mãos do Senhor. Ainda falando desse contraste do sábio e do tolo, no capítulo 10, ele diz isso, né? Que o homem sábio deve ter uma vida limpa. Ele usa a expressão ali: qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra, e a honra um pouco de estultícia. Ou seja, o homem sábio não pode se misturar com o que não presta. O homem sábio não pode se corromper. Como a mosca morta que cai no unguento e apodrece tudo, ele está dizendo: ó, um pouquinho só de ketchup na tua camisa branca já melecou de tudo aí. Não te envolva com nem um pouquinho de sujeira. Verso 2: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para a esquerda. Não tem nada a ver com política isso aqui, embora seja verdade também, viu? Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Ou seja, a pessoa começa a andar e você vê ele tomando decisões, você fala: meu Deus do céu, é melhor ter ficado parado. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Isso aqui já é conselho de sábio. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador. O tolo
posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Então aqui está dizendo que às vezes acontece isso, né? Um líder, ele já está na posição de liderança, aí ele bota um outro para estar do lado dele, e esse que ele bota é um tonto, é um tolo. E o que ele vai fazer ali? Você pode esperar que ele vai fazer um monte de meleca, mas é amigo. Então a gente tem que ter sempre esses cuidados, e isso não é uma coisa muito simples de se fazer. Então, meus irmãos, aqui nós temos nessa parábola um exemplo de um líder sábio e como a sua ação pode trazer benefícios para uma cidade. Aplicando para nós, como um líder sábio pode trazer benefícios para uma igreja, aplicando para a nossa nação, como um líder sábio pode fazer coisas boas para um país, e como um líder tolo pode botar tantas coisas a perder. Um líder tolo, ou frágil, ou fraco, pode destruir muitas coisas boas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque na nossa história, na própria história recente da nossa igreja aqui em Canoas, a gente tem exemplos disso. Na história de várias igrejas ao nosso redor, a gente percebe isso também. Tudo só obedece em função de liderança. Então, na hora que você for escolher seus líderes, pondere bem se esse homem é um homem sábio e prudente, ou se é alguém apenas que está ali. Enquanto fica calado, todo mundo é sábio. Abriu a boca, a gente descobre e tira todas as dúvidas. Então é bom você analisar com tempo, bastante, se realmente essa pessoa que vai ser apresentada é o homem mais sábio, a pessoa mais adequada para essa função. E aí você deve olhar assim, ó, não é o mais inteligente de todos, ou não é o mais conhecedor de tudo, mas tem temor de Deus. Como é que você vai perceber isso? Na forma como ele age, na forma como essa pessoa procede. Bem que embora a gente não tenha o nome dessa pessoa aqui de Eclesiastes, porque tudo indica que é apenas uma suposição, é uma parábola, mas nós temos uma história bíblica que ilustra exatamente isso aqui que aconteceu. A história se deu nos dias do rei Davi, está registrado em 2 Samuel, capítulo 20. Havia um carinha meio sem vergonha, chamado Seba. Esse Seba, filho de Bicre, era um revolucionário que estava trazendo muitos problemas para Davi. E Joabe, comandante do exército de Israel, já estava com a ordem de mandar matar esse rapaz. Porque ele era um desses aqui da conclusão de Eclesiastes 9. Um homem só pode destruir muitas coisas boas. Era o tal do Seba. Mas olha que interessante que o texto diz lá em em 2 Samuel 20. Que eles foram lá, vieram Joabe e os homens e cercaram em Abel-Bet-Macá e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Descobriram que o Seba, tinha entrado na cidade de Abel e ficou escondido lá dentro. E Joabe disse, eu vou acabar com esse cara. Eu vou matar esse miserável. Ele está dentro dessa cidade, então nós vamos destruir essa cidade. Ou seja, um exemplo parecido com o de Eclesiastes, onde você tem um forte exército, que era o exército de Davi, sob a égide de um grande líder militar, que era Joabe, e dizendo, nós vamos invadir aqui, não vai ficar nada. Mas lá em Abel tinha gente sábia. Olha o que acontece, o texto diz assim, então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, ouvi, dizei a Joabe, chega-te para cá para que eu fale contigo. Geralmente a gente sábia faz isso, né? Vem para cá, vamos tentar negociar isso aqui, achar uma saída para esse problema. E aí diz assim, chegando-se ele perguntou à mulher, és tu Joabe? Respondeu, eu sou. Ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. Disse ele, ouço. A gente percebe que Joabe também era sábio, né? Ele falou, vou ouvir nada nem ninguém, ainda mais uma mulher que está por aqui, ó. Vocês vão morrer todo mundo aí. Não, ele foi chamado para conversar, ele vai e olha o que eles vão conversar aqui agora. O que foi que ela disse? Verso 18, então disse ela, antigamente
se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Qual era a fama daquela pequena cidade de Abel? Era uma cidade de gente sábia. Você precisa resolver alguma questão e não sabe como, vá conversar com algum morador de Abel. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ô Senhor, abençoa para a nossa igreja ser um Abel. Não para matar a gente, né? Mas para ser um lugar, um celeiro de gente sábia. De gente sábia, temente a Deus, que conhece a Deus, que é inteligente, mas principalmente sabe discernir o temor do Senhor. Que aplica essas verdades no coração, que está disposto a pagar o preço de viver uma vida santa e justa diante de Deus e dos homens. Aí diz o texto, todo mundo procurava Abel, que todo mundo queira procurar aqui entre nós. E quando eu pastor, estou com um problema aqui para resolver, se eu tenho alguém para me ajudar, eu falo, eu tenho vários, qual que você prefere? Tem esses aqui, ó, tudo na prontidão aqui, ó, tudo na palma da mão para lhe ajudar. Oh Deus, ouve dos céus e derrama das tuas chuvas e bênçãos, para nos dar mais gente sábia e prudente, como os moradores de Abel. Olha o que ela diz no verso 19: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor? Então essa mulher sábia, ela vem desarmada, ela conversa, ela coloca a situação toda, de forma humilde, ela procura Joabe, e Joabe então lhe responde: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Geralmente as coisas vêm com informações erradas, né? Então agora Joabe vai dar o motivo por que ele está indo para lá e vai destruir a cidade. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, ou Sebá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só esse, e retirai-me, e retirar-me-ei da cidade. É interessante a gente perceber aqui agora, na hora da conversa, enquanto estão longe, as conclusões são equivocadas. Na hora que senta para conversar, o sábio faz isso. Vamos esclarecer a situação? Aí Joabe, nós não vamos invadir, não queremos destruir o povo todo. Agora tem um miserável aí que levantou-se contra o ungido do Senhor. Tem um miserávelzinho aí do Sebá, que está falando mal contra o rei, que está querendo a ruína do rei. Davi foi um grande instrumento de Deus e nós estamos aqui querendo acabar com isso aqui. Porque nós não queremos ver o reino que se tem fortalecido tão grandemente descambando por causa do revolucionário desse, um sindicalista desse aqui. E aí o que aconteceu? Naquele momento então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou essa trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Meus irmãos, olha que coisa interessante que o texto nos mostra. Uma mulher sábia, não é uma mulher que, gente, eu sou pacificador em Israel, então paz e amor, todo mundo de Deus, assim. Não, ela falou, qual é o problema? O problema é que tem um traidor aí no meio. Então se eu te entregar só esse, a gente resolve? Resolve. Então fica tranquilo, não precisa ser ela para isso também. Ô meus sábios homens e fortes, por favor, pega o rapazinho ali e dá um fim na vida dele, de uma vez por todas. E aí ele vai lá, degola o vivente, pega a cabeça e joga no muro. Não botou no plastiquinho, bolha não, viu? Joga essa cabeça aí para ver que é a cabeça dele. Quando vem aquela cabeça rolando, vixe, tá parecendo filme isso aqui, né? Parecendo coisa do Lampião. Mas é cenário bíblico esse aqui. Quando chega a cabeça lá, e eu fico imaginando Joabe botando aquela cabeça, pulando assim, caindo e pluc, 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 e cai assim, ele bate o pé em cima, puf, vira assim. Ah, é o Sebá mesmo. Tá resolvido. Pessoal, vamos embora. Não temos mais nada para fazer nessa cidade, não.
E ele sai. E aquela mulher livrou a cidade, eliminando o mal. Eu não estou incitando ninguém a matar ninguém, viu, gente? Por favor, vocês não vão cortar a cabeça de ninguém. Mas qual é o ensino que esse texto nos traz? É que sabedoria e ser pacificador não é ser conivente com o que está errado. Não é ver o erro e, mas vamos deixar assim mesmo. Para que o progresso avance, o mal precisa ser eliminado. Há poucos dias ensinei aqui, Josué capítulo 7, o povo estava sendo destruído por causa de um homem que pegou das coisas condenadas, Acã. E Deus disse, não serei com vocês enquanto não eliminarem do mal, não eliminarem do vosso meio o mal. Depois que Acã foi morto, ele e toda a sua família, como juízo de Deus, e aí você vê que o povo volta a ter vitórias. O que nós devemos fazer? Devemos tomar muito cuidado na escolha dos nossos líderes, porque um líder só pode fazer muitas coisas serem estragadas. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Então é melhor não ter, não precisa arrancar a cabeça não, mas é melhor não ter do que ter e a cidade toda ser destruída por causa disso. Mas para lidar dessa forma e saber como resolver isso, precisa ter o quê? Tem que ter coragem, pastor. Precisa ter o quê? Tem que ter força, sangue nos olhos. Tem que ter o quê? Pastor, tem que ser assim meio, chegar devagarzinho e meter a faca sem querer. Tem que ter o quê, gente? Tem que ter sabedoria. O homem sábio, um homem sábio que existir no meio de nós, ele evitará grandes conflitos. Ele evitará rachas, ele evitará problemas maiores, nem que muitas vezes tenha que ter o sacrifício ou a eliminação do mal. Então, meus irmãos, esse texto nos fala da importância de uma liderança sábia, e a gente, por isso mesmo, não pode botar qualquer um para estar nas funções mais importantes, nem do nosso país, nem do nosso estado, nem da nossa cidade, muito menos da nossa igreja. Quem tem que estar? Aqueles que tiverem mais sabedoria. E a sabedoria não vai ser demonstrada depois que eles estiverem sentados numa reunião. A sabedoria é demonstrada no cotidiano, no dia a dia. E você vai perceber isso nas conversas, nas maneiras de proceder. A pessoa pode ser simples, como esse homem, mas sábio. E Deus vai efetuar através dele grandes livramentos, como aconteceu aqui do livramento dessa cidade. Eu gostaria de concluir com algumas coisas que podem ser tiradas dessa parábola de Eclesiastes e depois algumas aplicações finais sobre liderança. Primeiramente, a sabedoria, dom proveniente do temor do Senhor, é um recurso maior que a força, apesar de muitas vezes menosprezada e ignorada pelas multidões. Nós devemos valorizar a sabedoria acima de qualquer outra coisa. Segundo, a sabedoria nem sempre vai ser ouvida. Ou vão procurar sabedoria só quando tiver tudo se quebrando. Então você que talvez não seja o grande líder sábio, mas que está aprendendo com o grande líder sábio que é Jesus, para já aprender a ter sabedoria, quando chegar pessoas com grandes discursos, não cai nessa conversa. Os falsos profetas do passado, eles eram assim. Passava pouco tempo, convencia todo mundo, e logo o pecado dele aparecia. Não caia nessas conversas, não. E aí, nesse sentido, não despreze os sábios. Muitos vão buscá-los somente em situação de emergência. Depois vão esquecer. Que você já possa aprender a sabedoria para que não faça assim. Terceiro, os homens devem ter uma certa disposição mental e um espírito de receptividade para que a sabedoria seja ouvida. Quando você estiver diante de um homem de Deus, de um homem sábio,
quede-se aos seus pés para aprender-lhe os ensinamentos. Valorize isso. Eu sei que hoje em dia a gente está nas redes sociais, né? Estou seguindo uma pessoa no YouTube, aí quando vê, o cara já assistiu 500 vídeos do mesmo sujeito. E às vezes nem essas coisas todas, mas tem boa dicção, boa oratória, é divertido a forma como faz e vai alcançando pessoas. Aprenda a julgar todas as coisas. Quarto, um único pecador, o governante, que em sua insensatez ou sua obstinação se recusa a aceitar a sabedoria, destrói dessa forma muitas coisas boas e até mesmo o seu reino. Eu finalizo com 4 lições práticas agora para a igreja. E algumas delas devem ser o seu pedido de oração. Primeiro nós precisamos de líderes sábios. Precisamos de líderes sábios. Onde eles estão? Quem são os líderes sábios dos nossos dias? Veja quantas vantagens nós teremos com líderes sábios. O líder sábio, ele entende o tempo e o modo. Essa é outra expressão aqui de Eclesiastes. Ou seja, quando falar, como falar, a hora certa para cada coisa. Isso é um líder sábio. E eu queria convocar vocês, vamos orar para que Deus nos dê líderes sábios, que possam se tornar morões na igreja, exemplos de sabedoria para as gerações futuras. Segunda lição prática, bons líderes não são valorizados e honrados como deveriam. Via de regra, falsos mestres e falsos profetas são mais honrados do que os genuínos servos de Deus. Calvino, comentando sobre isso, chega a dizer que em muitos lugares eles são preteridos até da sua ração diária. Olha a expressão que ele usa. Fiéis ministros de Deus, mas ele é simplesinho demais. E aí, muitas vezes não são honrados e valorizados como deveriam. E nós deveríamos sim, devemos valorizar bons líderes. E bons líderes são líderes sábios que demonstram temor de Deus. Apesar disso, apesar de muitos não serem valorizados, Deus os usa para grandes coisas. Então, já dizer uma coisa aqui para quem exerce algum nível de liderança, o candidato a líder sábio nível Jesus. Não espere reconhecimento. O que é muito comum a gente ver em líderes que estão começando, principalmente. Eles começam a desanimar. Eles fazem uma coisa, fazem outra, o povo não corresponde. Faz uma programação, o povo não aparece. E aí faz um negócio, o povo não vem. Só se for um churrasco para ver se vem. E aí algumas até amarrado para poder vir. Aí quando você vê a dificuldade, assim, dá vontade de desanimar. Então, Deus pode usar você para grandes coisas. Mas não fique esperando reconhecimento não, porque via de regra ele não vem. Mas Deus pode mesmo assim te usar. Então, coloque sua confiança tão somente em Deus. E por último, que é a tônica arrepiadora do texto. Líderes fracos podem colocar tudo a perder. É melhor não eleger do que eleger mal. Uma vez eu aprendi com um colega de quartel e ele dizia assim, é melhor perder um bom negócio do que fazer um mau negócio. Não, mas é agora. É melhor perder esse do que fazer um mal. É melhor não ter. Ou ter pouco, do que ter alguém que pode botar tudo a perder. E a nossa história está recheada disso. De gente que pode botar a perder. Grandes conquistas. Ou muitas coisas boas. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus nos dê a graça de termos líderes sábios. E que você possa orar a Deus pedindo, Senhor, faz de mim um líder sábio. Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Levanta na minha igreja bons líderes sábios. Levanta no meu país homens sábios. Me ajude a valorizar esses homens, essas mulheres sábias, como daquela senhora lá de Abel. Ajude-nos a sermos um celeiro de gente sábia, para que quando alguém precisar qualquer questão, possam dizer, vamos lá na IPC que nós vamos achar gente boa para resolver nossos problemas. Porque lá está cheio de homens sábios prontos para servir, de mulheres sábias
prontas para servir, de jovens, adolescentes, enfim, de gente crente que demonstra temor de Deus. E que assim como Cristo, que é o nosso grande líder sábio, possamos nele desenvolver as características de uma liderança sábia para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.